Oiê, tudo bem? Eu sou a Ardala, do ateliê Pega Pega Fofurices, e neste segundo vídeo da série especial de Natal Peças Vendáveis, nós vamos fazer este chaveirinho porta-moedas, que é um chaveirinho muito charmoso, tem um detalhe de aplicação de montana aqui, segurando esse chaveiro. É uma peça muito rápida de fazer, vai pouquinho material, e ela é ideal para a gente levar nesses bazares de final de ano, nas feiras, ou até mesmo para montar kitzinho com outras peças. Como neste exemplo aqui, em que eu fiz este porta-moedinhas com o mesmo tecido da carteirinha porta-celular, que nós já fizemos na primeira aula desta série. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card ou na descrição desse vídeo e vem aprender a fazer essa peça comigo. E a minha sugestão para fazer este porta-moedas é a gente utilizar aquele monte de painel porta-moedas que a gente tem no ateliê, tenho certeza que você tem aí no seu também. E nesta aula eu estou utilizando os painéis porta-moedas lá da minha parceira As Beltranas. Se você ainda não conhece, clica aqui na descrição desse vídeo e vem ver os tecidos lindos que tem lá no site. E então, vamos para mais uma fofurice? Eu vou trazer para vocês as medidas dos materiais, tanto para a gente fazer este chaveirinho utilizando os painéis porta-moedas, quanto se a gente quiser fazer com os nossos retalhos de tecido. Para fazer esta peça utilizando os painéis porta-moedas, nós vamos precisar de 2 recortes do painel, um para frente e um para a parte de trás, e de um pedaço de manta R2. Aqui eu cortei um pedacinho maior da manta R2 para que a gente possa aplicar este tecido. Este painel, ele tem a medida de 13,5 centímetros de largura por 11,5 centímetros de altura. Para o forro, nós vamos precisar da mesma medida, 2 vezes no tecido do forro, na medida de 13,5 centímetros de largura por 11,5 centímetros de altura. Vamos precisar também de um pedaço de zíper de 20 centímetros, pode ser um zíper pronto ou um zíper de metro, aqui eu tô utilizando o zíper de número 5, de um cursor número 5, e para o detalhe do chaveiro, nós vamos precisar de uma tirinha de montana na medida de 1 centímetro de largura por 6 centímetros de comprimento. E também de uma meia argola de 10 milímetros, de 2 parzinhos de rebite, aqui eu tô utilizando um rebite duplo, e vamos precisar de uma argolinha de chaveiro. E para fazer essa peça, utilizando os retalhos de tecido que você tem aí, nós vamos precisar de 2 vezes no tecido principal, na medida de 14 por 12, eu já arredondei para ficar mais fácil da gente cortar. Vamos precisar também do recorte da manta R2 para a gente aplicar este tecido principal, de 2 vezes no tecido do forro, na medida de 14 centímetros de largura por 12 centímetros de altura, 20 centímetros de zíper, um cursor, o mesmo pedacinho de montana, medindo 1 centímetro de largura por 6 de comprimento, uma meia argola, 2 parzinhos de rebite e uma argola para chaveiro. Eu vou começar mostrando para vocês como é que eu faço esse arredondamento na bordinha aqui da montana, porque a gente corta uma tirinha retangular. Se você também não quiser arredondar, não tem problema, é só cortar a tirinha de montana e ela já tá pronta para a gente usar. Mas se você quiser arredondar, nós vamos fazer um cortezinho nos cantos, bem pouquinho, um corte bem pouquinho com a tesoura. Então, é como se a gente tirasse um pedacinho aqui do canto, dos 4 cantos. E agora, para fazer o arredondamento, a gente vai precisar do isqueiro. É só a gente passar o isqueiro levemente no canto e passar o dedo. E o movimento que a gente faz com o dedo é esse daqui, olha, de cima para baixo, para deixar o canto mais arredondadinho. Assim. Prontinho, a nossa tirinha de montana tá pronta. Agora a gente já pode ir para a execução da peça. Nós vamos iniciar pelo painel porta-moedas. Eu já fiz a aplicação do tecido aqui na manta R2,
E eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança exatamente aqui na borda, no contorno que tem do porta-moedas. Com a costurinha de segurança passada em todo o contorno da peça, nós vamos refilar este excesso de manta e tecido. Feito isso nas duas partes, nós já vamos fazer a aplicação do zíper. E como vocês já sabem, eu sempre gosto de aplicar o zíper primeiro na peça, fazendo uma leve tensão, dando uma leve esticadinha nesse zíper, com uma costura bem aqui na beiradinha. E para isso, eu vou deixar de zíper uns 2 dedos de cada lado, com o zíper já aplicado. Lembrando que o zíper tá sempre viradinho para o tecido principal, então, os dentinhos do zíper virado para o tecido principal. Agora, nós vamos fazer a aplicação do forro. Da mesma maneira, frente do forro com frente do tecido principal. Posiciono bem alinhadinho, tanto aqui nas laterais quanto na parte de cima. E agora, a gente vai lá na máquina fazer a aplicação deste tecido aqui no forro. E é aqui que tem o maior segredinho para esse zíper ficar super bonito. Para o seu zíper ficar assim, retinho, para ele não ficar sobrando muito tecido do zíper e ele ficar todo abaulado, para ele ficar bem bonito assim, nós precisamos fazer a aplicação deste forro utilizando um calcador para zíper. Se você tem máquina industrial, utiliza esse calcador bem fininho. Se você tem máquina doméstica, utiliza esse calcador para zíper, que ele tem um degrauzinho aqui que vai encaixar direitinho no seu zíper e a costura vai ficar bem juntinha. Como muitas meninas têm dúvidas sobre a utilização deste calcador, e eu estou utilizando uma máquina industrial, eu vou utilizar este adaptador para poder usar esse calcador da máquina doméstica na minha máquina. E aí, vocês vão acompanhar como é que faz essa aplicação e a costura fica bem próxima do zíper. Eu já posicionei a minha peça aqui na máquina pelo lado da manta. E o calcador, eu coloquei do ladinho esquerdo, encaixei ele do lado esquerdo. Então, a minha agulha, ela vai bater aqui nesse furinho e o calcador, ele está em cima do zíper. É assim mesmo que a gente vai costurar. Depois eu vou, com o auxílio da espátula, encontrar onde é que tá esse zíper aqui e vir costurando sem tirar o calcador de cima do zíper. Vamos lá? E olha o que eu quero mostrar para vocês, que utilizando este calcador, a costura fica bem próxima dos dentinhos do zíper. Então, quando a gente desvirar e rebater, vai sobrar pouquinho tecido do zíper e o nosso zíper vai ficar bem retinho. Agora, eu vou jogar o tecido do forro para o lado direito e para o lado esquerdo vai estar a minha parte principal. E eu vou passar uma costurinha aqui de pesponto para dar acabamento e segurar este forro no zíper. Vamos ver como é que ficou este zíper? Olha como fica bem juntinho. Isso aqui vai dar um excelente acabamento. Agora, nós vamos aplicar a outra parte do outro lado do zíper. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar frente da parte externa com frente da parte externa. Vou alinhar bem direitinho aqui pela lateral e vou passar uma costurinha de segurança, prendendo este zíper aqui do outro lado. Com o zíper já aplicado, agora eu venho com a outra parte do forro e vou posicionar frente com frente do forro, alinhando bem certinho pela parte de cima e pelas laterais. E vou fazer o mesmo procedimento. Vou virar a peça pelo lado da manta e vou aplicar este zíper aqui pelo lado da manta, para evitar que este tecido ele corra, ele saia do lugar, ok? Vou fazer isso, vou rebater a costura e a gente já finaliza. Prontinho, com o outro lado do forro, com a costura já rebatida. Agora, nós vamos
passar o cursor. E se você tiver muita dificuldade de passar o cursor, faça o seguinte: abre um pedacinho do zíper, vem aqui com a tesoura e corta um pedacinho dos dentinhos, mas não corta muito porque esta sobra de zíper vai ficar dentro da peça. Com um lado do zíper cortadinho, você vai pegar o seu cursor, encaixa do lado esquerdo, até ele chegar bem próximo desse lado que você cortou. Dá uma empurradinha, pega o ladinho direito que você cortou e encaixa no cursor. Observa que ele já tá quase certinho. Agora, você segura o zíper com a sua mão esquerda e com a mão direita você dá uma empurradinha. Prontinho, ele já tá encaixado, é super fácil. Agora, é só você segurar o zíper aqui com a sua mão esquerda e com a direita você puxa para o meio da peça. E para saber se você colocou o seu cursor direitinho, é só você olhar os dois lados do zíper, se eles estão abaulados iguaizinhos. Se estiver, você encaixou o seu cursor corretamente. Agora, nós já vamos fazer o fechamento da peça. E para isso, eu vou jogar os dentinhos do zíper aqui para o lado externo. Eu junto o tecidinho aqui pelo lado do forro, prendo e prendo todo o contorno da peça, sempre com os dentinhos do zíper virado para o lado externo. Para quem já acompanha minhas aulas, sabe que eu gosto de fazer o fechamento sempre com o forro menor do que a parte externa. Aqui, eu já fiz uma marcação de 0,5 centímetro na parte externa e de 1 centímetro no forro. Esse arredondamento do forro, eu fiz utilizando este gabarito de cantos arredondados, com raio de 3 centímetros. Mas se você não tiver esse gabarito, você pode utilizar um cone de linha, que você também vai conseguir fazer este arredondamento aqui. Eu vou iniciar a costura aqui pelo forro, deixando essa abertura aqui de mais ou menos 3 dedos para desvirar a peça. Venho costurando, faço essa costurinha em diagonal para encontrar com a costura do lado externo. Costuro somente essa partezinha aqui do tecido do zíper, faço o retrocesso, pulo os dentinhos do zíper, continuo a costura aqui na parte externa, venho costurando. Quando eu chegar aqui nos dentinhos, eu não passo com a costura por cima, eu faço o retrocesso, paro aqui. Depois, eu continuo a costura aqui no forro, venho costurando, finalizo. Depois que eu fiz isso, eu vou virar a peça e vou finalizar essa parte do forro e essa partezinha aqui da parte externa que ficou aberta. E aí, eu finalizo a costura. Para você acompanhar bem detalhadamente, tem um vídeo aqui já no canal, que é o da carteirinha porta-celular, que eu mostro esse fechamento detalhadamente. Então, assiste essa aula para você entender direitinho como é que eu vou fazer o fechamento dessa carteirinha. Vamos lá na máquina, então? Depois de costurado, eu refilei todo o excesso de tecido no forro, selei com o isqueiro as pontinhas do meu zíper. Aqui na parte principal, eu tirei os cantinhos com a tesoura de picote. Se você não tiver, você pode picotar com a sua tesoura, cuidado para não cortar a costura. E fiz isso dos dois lados da peça, na peça toda. Agora, nós vamos desvirar essa peça. Pela abertura do forro, a gente vai encontrar aqui o cursor, vamos abrir, encaixo o meu dedo aqui na peça e empurro os cantinhos.
E agora, com a ajuda de um hashi ou de uma agulha de tricô, a gente vai assentar essa costura aqui. Eu passo o hashi dando uma forçadinha nessa costura, toda na parte interna, para ficar um cantinho bem bonitinho, bem arredondado. Para arrumar o cantinho do zíper, é só encaixar o seu dedo aqui e puxar ele para fora. E é por isso que tem que ficar uma sobrinha de zíper aqui dentro, para quando você puxar esse zíper, não sair tudo de uma vez. E agora é só a gente fechar esse forrinho aqui. Com o forrinho já fechado, a gente vai colocar dentro da peça. O nosso porta-moedinhas já tá pronto. Se você quiser parar o seu processo por aqui, você já tem uma linda peça com um lindo acabamento aqui no zíper. Mas se você quiser continuar, vamos fazer a aplicação então do chaveiro. Vamos lá? Para fazer a aplicação do chaveiro, primeiro a gente vai marcar a montana. E eu sugiro que você pegue o seu rebite e posicione na montana, próximo aqui da beirada, não tão próximo, e faça uma marcação, para que a gente tenha mais ou menos uma posição do local onde a gente vai furar a montana. Ou você pode marcar mais ou menos distante 1 centímetro aqui dessa lateral. Com o local mais ou menos da furação, você pode utilizar um agulhão para abrir esse furo e a gente encaixar o rebite depois. Ou você pode utilizar um alicate furador, e eu vou utilizar um alicate aqui. Feita a primeira marcação, você vai dobrar a sua montana e vai fazer a marcação do outro lado. Agora, nós precisamos marcar esse furo lá na nossa peça. E esse chaveiro, ele vai ser encaixado do lado esquerdo da peça, do mesmo lado que faz o fechamento do cursor. Então, você pega a sua tirinha de montana, encaixa aqui na peça, não deixa ela muito agarrada, muito justa assim não, tá? Deixa ela um pouquinho frouxa. E a distância aqui de cima do zíper é de mais ou menos um dedo e meio. Vamos medir aqui pra gente ter uma ideia. Tá distante aqui do meu zíper, mais ou menos 2,5 centímetros, tá bom? E aí, com a montana posicionada, você vem aqui com a caneta e faz uma marcação. Tá marcado dos dois lados. Agora, eu preciso abrir esse buraquinho para encaixar o rebite. E a mesma coisa, você pode utilizar um agulhão para abrir esse buraquinho, ou você também pode furar com o furador. Cuidado ao abrir com o agulhão se você estiver utilizando um tecido sublimado, para na hora de fazer o furo e alargar este furo, não desfiar este tecido aqui. E se você for utilizar o agulhão, eu ainda sugiro que você coloque um pedacinho de fita crepe sobre essa marcação, para na hora que você fizer o furo e alargar, realmente evitar de puxar o fio. Com o furo feito, nós vamos pegar essa parte do rebite, que é maiorzinha, e vamos encaixar dentro da peça, aqui pelo forro. Com o rebite encaixado, a gente encaixa a montana, pega aquela meia argola de 10 milímetros e encaixa nela e vai encaixar o acabamento do rebite. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Com a montana encaixada, agora a gente precisa fazer a aplicação desse rebite com o balancim. Como eu estou utilizando um rebite duplo de tamanho 1,5, eu também estou utilizando a mesma matriz para rebite duplo. Com o meu balancim já ajustado para fazer a aplicação desse rebite, o que eu preciso fazer agora é somente abrir, deixar tudo bem arrumadinho e encaixar aqui no balancim.
Com a peça encaixada aqui, eu vou fazer a aplicação do rebite. Prontinho, meu rebite já está aplicado e ele fica assim. Só falta agora a gente encaixar a argolinha do chaveiro. E agora é só abrir esse elo aqui da correntinha e encaixar lá na meia argola. Eu vou utilizar 2 alicatinhos, um segurando de cada lado desse elo. E encaixo aqui na meia argola e fecho novamente. Prontinho! O nosso chaveirinho porta-moedas tá pronto, ficou a maior fofura, super prático, funcional e com esse detalhe em montana aqui que deixa a peça um charme. Bom, e se você quiser fazer o seu chaveirinho utilizando os retalhinhos de tecido que você tem aí, eu vou passar aqui com você bem rapidinho como é que a gente vai fazer. Primeiro, você vai aplicar o tecido na manta R2 com o calor do ferro, ok? Com o tecido aplicado, eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui na borda mesmo, tá? Não vou riscar molde, não vou fazer nada disso, é só uma costurinha de segurança aqui na bordinha do tecido. Passei a costurinha de segurança, agora eu vou refilar este excesso de manta. Com a parte externa refilada, eu vou fazer a aplicação do zíper e do forro da mesma maneira como a gente fez na outra peça, ok? Vou fazer essa aplicação, vou rebater o tecido do forro e já vou fazer o fechamento. Prontinho, já fiz a aplicação do zíper, do forro, agora a gente vai passar o cursor aqui. Passo o cursor e deixo ele aqui no meio. E agora, para fazer o fechamento e daqui para frente, é tudo igual. Eu fiz a marcação de meio centímetro na parte externa, arredondei os cantos com a régua de cantos arredondados com um raio de 3 centímetros. Fiz a marcação do forro um pouquinho menor e agora eu vou fechar a peça para gente finalizar. Com a peça já fechada e refilada, a gente vai desvirar. Vamos fechar o forro e finalizar a nossa peça. O nosso porta-moedinhas tá pronto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que produzam muitos chaveirinhos porta-moedinhas aí e que essa peça seja um sucesso de vendas agora no Natal, nas feiras, nos bazares. Desejo que seja um grande sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui para mim, se inscreve aqui no canal que ainda vai ter vídeo desta série especial de Natal. Então já se inscreve aqui para você não perder nadinha. Deixa um comentário aqui para mim, diz se você gostou dessa aula, o que você achou. E me segue lá no Instagram também para você ver todas as fofurices que eu estou fazendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.